Mariana, eu sou museóloga, professora da disciplina de conservação. E na aula de hoje a gente vai falar sobre restauro. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre restauro e eu sei que esse é um tema aguardado. Eu falei antes que a gente ia ter esse bloco de 3 aulas sobre conservação e restauro. Então a gente falou sobre a conservação preventiva, sobre a conservação curativa e chegamos agora na vez de falar detalhadamente sobre o que é o restauro, o que é a restauração. Então a gente viu que a conservação preventiva, ela age no ambiente, ela vai preservar o objeto sem agir diretamente nele. Então a gente fala do controle de temperatura, de umidade, luminosidade, o controle do espaço onde ele está, o acondicionamento, enfim, todas aquelas coisas que a gente já discutiu antes. A gente viu também na aula passada sobre a conservação curativa, que ela age diretamente no objeto. Então a gente faz higienizações, a gente faz desacidificações, a gente faz a parte de fixação, mas a gente não mexe na estrutura da peça. Isso é muito importante. O restauro, por sua vez, vai mexer diretamente e agir diretamente sobre a peça. Por isso que eu sempre falo, e todo mundo sempre fala, conservar primeiro e restaurar depois. Conservar para não restaurar. Esse é o mote, é aquilo que a gente deve ter sempre como meta quando a gente trabalha com patrimônio. A gente também conversou bastante lá na primeira aula sobre o patrimônio material. E por que é importante para a gente entender sobre o patrimônio material? Bom, porque o restauro ele vai se dividir em 2. A gente tem o restauro de bens móveis e o restauro de bens imóveis. E qual que é a diferença? Quando a gente está falando no restauro de bens imóveis, a gente está falando de edificações, de monumentos, é aquele restauro que é organizado, que é pensado, é encabeçado por um arquiteto, porque ele vai mexer na estrutura de um edifício. É claro que ele pode ter e deve ter o auxílio de um restaurador, mas é importante que a obra seja supervisionada também por um arquiteto que trabalhe como restaurador, um arquiteto restaurador. Quando a gente pensa no restauro de bens móveis, a gente está falando do patrimônio musealizado, das obras de arte, do patrimônio que a gente consegue carregar, né? Aquele patrimônio que ele se desloca de um espaço para o outro. Esse restauro, ele é feito por um conservador restaurador. Como que funciona a profissão de um conservador restaurador? Nós temos já no Brasil diversos cursos dentro da área de conservação e restauro. A gente tem bacharelados na área e a gente tem técnicos, a gente tem cursos superiores, enfim, a gente tem profissionais qualificados atuando no mercado. Eu sempre digo que é um pouquinho complicado quando a gente pensa no conservador. Faz muito tempo que a regulamentação da profissão é uma luta da área, e isso já vem de décadas. Nos últimos anos, essa luta tem se intensificado, inclusive tem um projeto de lei tramitando aí na Câmara. Ele foi aprovado em algumas instâncias, está em processo de aprovação e ele deve ser aprovado em breve. O que ele vai regulamentar? Que para que você exerça a profissão de conservador restaurador, que você tenha o ensino superior na área. Isso é importante porque a gente tem diversos profissionais atuando como restauradores sem ter uma qualificação mínima para fazer isso. E aí a gente começa a ver um número enorme de barbaridades que acontecem com o nosso patrimônio. Várias descaracterizações, várias técnicas usadas de forma equivocada, e isso é um problema sério. É claro que tem profissionais que atuam como restauradores que não têm uma formação formal no ensino superior, mas que eles têm um know-how muito grande, que eles têm um conhecimento muito grande, e que eles estão atuando há décadas nisso, fazem cursos no exterior, fazem cursos de aperfeiçoamento, são excelentes profissionais e é claro que a regulamentação da profissão vai prever isso e vai abraçar esses cargos. Provavelmente vai ter um período aí de, sei lá, 5 ou 10 anos
para que esses profissionais sejam reconhecidos pelo órgão de classe, assim como existe no Conselho de Museologia. Teve um período de 5 anos depois da regulamentação da profissão para que as pessoas que já exercessem o cargo de museólogo pudessem ficar enquadradas dentro do Conselho de Classe. São os museólogos profissionados. Eles já atuavam há anos nas instituições museológicas e agora eles continuam atuando como museólogos. Eles têm lá no registro do Corém uma numeração específica para esses profissionais. É uma sigla, na verdade. A mesma coisa provavelmente vai acontecer com o profissional conservador-restaurador. Essa regulamentação é uma forma de proteger o nosso patrimônio. Eu sei que eu estou falando bastante aqui da profissão de conservador e restaurador, porque é importante a gente ter em mente que esse tipo de ação não é feito por qualquer profissional. Esse tipo de ação ele tem que ser feito por pessoas que realmente sabem o que elas estão fazendo. Porque se o nosso patrimônio, seja ele móvel ou imóvel, cai aí na mão de pessoas que não estão aptas para fazer intervenções, a gente pode ter problemas sérios. E essas intervenções, elas sempre devem ser feitas com muito cuidado. Um dos cuidados que a gente tem é respeitar os princípios do restauro. E quais são esses princípios? São 5. A gente tem o princípio da compatibilidade de materiais. Esse é um princípio importantíssimo. Significa que quando a gente vai fazer uma intervenção de restauro em uma peça, os materiais que a gente usa, eles devem ser compatíveis com o material original. E isso serve tanto para o patrimônio, para os bens móveis, quanto para os bens imóveis. Ou seja, quando a gente vai trabalhar com uma intervenção, por exemplo, numa tela, numa obra de arte, a gente vai utilizar materiais que sejam compatíveis e que não causem dano com o material original. Por quê? Porque dependendo do material que a gente usa, a gente causa danos irreversíveis. A gente pode utilizar, no caso de uma reintegração cromática, que vocês vão ver mais pra frente o que é isso, mas basicamente a gente conseguir fazer a reprodução ali, de pequenas partes de uma obra de arte. Se a gente utilizar o material errado, a gente pode acabar removendo a pintura original, a gente pode acabar danificando a pintura original. Isso está ligado também ao segundo princípio do restauro, que é o princípio da reversibilidade da intervenção. O que é isso? Todas as intervenções que a gente faz em um objeto, elas devem ser reversíveis, elas devem poder ser desfeitas. E por que isso tem a ver com o primeiro princípio que eu falei? Ora, se a gente vai utilizar um material que não é compatível com o material original e ele acaba ou se mesclando ao material original ou retirando uma camada do material original ou prejudicando a longo prazo esse material, a gente não vai conseguir reverter aquilo que foi feito. O restauro, ele vem aí para minimizar os problemas que já existem. Ele vai tentar agir sobre a peça de forma mais responsável possível. E todas as intervenções que são desfeitas, elas precisam poder ser refeitas por várias razões. E uma delas é, a gente não sabe como vai ser a tecnologia do futuro, ou a gente não sabe a longuíssimo prazo se as intervenções que a gente fez estão causando algum dano para a peça nesse momento. Por exemplo, lembra que eu falei da desacidificação de papéis, quando eu falei da conservação curativa? Por quê? Porque os papéis eles entram num processo de decomposição causada pelo excesso de acidez. Então, quando a gente realiza uma intervenção de restauro, a gente pode indiretamente acelerar o processo de decomposição natural de um material. Imagina que a gente usa um produto, uma tinta, enfim, algum material para o restauro que vai ser ácido e que vai acabar acelerando o processo de acidificação de um papel, por exemplo. É um problema muito sério que a gente cria. A gente está querendo resolver algo, a gente está querendo minimizar algo, a gente está querendo facilitar a leitura de uma peça, porque a gente tem partes faltantes, porque a gente quer reestruturar aquele objeto, porque a gente precisa da compreensão do todo dele. E a gente faz isso achando que está causando um bem, mas a gente consegue descobrir dali a 10, 15, 20 anos que aquele material que a gente usou está mais prejudicando do que ajudando. Se a gente não consegue reverter a intervenção que a gente fez, a gente torna o dano que a gente está causando permanente. Então a gente queria fazer algo bom, mas no fim das contas a gente está fazendo algo muito pior do que se a gente, por exemplo, deixasse o material degradado e sem o restauro mesmo.
Então, quando a gente realiza uma intervenção de restauro, a gente pode indiretamente acelerar o processo de decomposição natural de um material. Por isso que é importante que a gente consiga reverter todas as ações que a gente faz. E isso se liga com um outro princípio que a gente tem do restauro, que é o princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima já está falando aí diretamente no nome. O que isso significa? Que a gente vai mexer o mínimo possível na obra original. Por quê? Porque quando a gente age como restaurador, a gente quer devolver a integridade para o material. Ou seja, se a gente tem um objeto que está fragmentado, a gente quer conseguir entender o que ele era. Vamos imaginar que seja uma ânfora, um vaso, uma cerâmica que está toda espatifada e que a gente não consegue entender através dos seus fragmentos qual era o formato dela. O restauro nos possibilita reconstruir essa cerâmica ou essa ânfora e compreender o seu formato original. Ele possibilita a gente fazer uma leitura dos desenhos, uma leitura das inscrições que vão auxiliar na pesquisa, na comunicação, enfim, vão tornar o objeto parte de um processo de apropriação do patrimônio, que a gente já falou que é muito importante. Se a gente tem apenas os fragmentos, apenas os caquinhos, como a gente diria popularmente, a gente não consegue entender o que é. E se a gente não consegue entender o que é, bom, a gente não tem por que preservar, no fim das contas, porque a gente não vai conseguir transmitir isso para ninguém, a gente não vai conseguir estudar, a gente não vai conseguir fazer uma leitura, isso não vai ajudar a gente em muita coisa. Não vai ajudar a gente a construir a nossa identidade. Então, quando a gente vai restaurar um objeto, a gente só quer conseguir fazer essa leitura, né? A gente quer transformar ali a ânfora em um objeto inteiro novamente. A gente não vai querer mexer no original, a gente quer mexer o mínimo possível, a gente não vai querer refazer a peça. Muitas vezes, quando a gente acaba aumentando o espaço da nossa intervenção, a gente faz com que essa peça perca o seu valor histórico, o seu valor artístico, o seu valor cultural, porque ela deixa de ser uma peça original, ela vai ser uma peça que vai estar ali com uma parte de intervenção muito maior do que a parte original, por exemplo. Isso tem a ver também com um outro princípio do restauro, que é o princípio de respeito à originalidade. É uma linha muito tênue, uma linha muito fina, que pode acabar separando os dois processos. Quando a gente vai fazer um restauro, se a gente acaba se empolgando nesse restauro, porque tem alguma parte que, bom, você consegue fazer a leitura, mas está um pouquinho apagado, você consegue reconhecer o formato, mas a gente não consegue entender exatamente um desenho, enfim. E o restaurador se empolga e acaba exagerando nisso, a gente acaba corrompendo a originalidade dele. A gente vai fazer uma réplica em cima do próprio objeto. Vamos imaginar de novo um quadro, né? Uma pintura em tela. Ela tá lá, original, tá um pouquinho apagada, o verniz descascou, algumas partes da tela soltaram, enfim, tá craquelada, perdeu uma parte dessa pintura. A gente vai fazer a reintegração para conseguir facilitar o entendimento do contexto, mas aí a pessoa percebe que, talvez a cor da pele fosse diferente, talvez a cor do olho fosse diferente, não dá para entender exatamente se ali era uma flor, se era uma árvore, não dá para entender exatamente que tipo de pássaro que era, mas provavelmente era tal. E você começa a criar muitas coisas em cima de um restauro, aquilo deixa de ser um restauro. Você não vai estar restaurando uma peça, você vai estar fazendo uma intervenção máxima, né? Não uma intervenção mínima, e vai estar tirando o valor histórico, está tirando o valor cultural, vai estar tirando o valor de pesquisa, o valor de patrimônio, você vai estar reduzindo aquela peça a uma réplica de algo que na verdade você nem sabe o que era. Olha o perigo e a responsabilidade que tem o restaurador, e é por isso que tem que ser uma pessoa extremamente capacitada. E como todos os princípios estão interligados, o último não seria diferente. É o reconhecimento da intervenção. Esse é um princípio. O que isso quer dizer? Significa que quando a gente olha uma peça que foi restaurada, a gente precisa conseguir distinguir o que é o original e o que é a intervenção. Muitas vezes, quando a gente pega uma peça que passou por uma reintegração pictórica, por uma reintegração de partes, ou seja, foram refeitas partes, foram implementadas partes que foram perdidas, ou foi feita uma repintura das partes que não existiam mais, a gente vai ver que vai ser algo que se mescla bem ao original, que se relaciona bem ao original, mas que é facilmente identificável.
A gente pode ter, por exemplo, pensando num bem imóvel, uma parede que foi restaurada, e era uma parede que tinha frescos ou que tinha pintura, e essa pintura de parede, essa pintura parietal, ela foi reintegrada. A parte faltante, ela foi feita para se mesclar bem ao original. Provavelmente ela vai ter uma cor parecida, ela vai ter uma sensação parecida, uma textura parecida, mas ela não vai trazer os desenhos, porque você não consegue adivinhar quais desenhos ali estavam. Você consegue supor, mas você não tem certeza. Então você vai conseguir fazer com que quando a pessoa entre no espaço, ela não estranhe, nossa, tem uma parede branca no meio de um monte de paredes que estão trabalhadas, então ela não vai ter esse susto, ela não vai ter esse baque, mas se ela reparar com cuidado, ela vai saber que aquela parede, ela foi refeita, ela foi reintegrada. Quando a gente pensa no bem móvel, é a mesma coisa. A gente pensa numa obra de arte, a gente vai conseguir distinguir o que foi feito, o que foi reintegrado. Então, muitas vezes, quando um objeto não perdeu o seu valor de leitura, quando a gente consegue interpretá-lo, mesmo com partes faltantes, essas partes faltantes não são refeitas. É claro, pode haver sim a chamada reintegração volumétrica, que é exatamente refazer as partes que não existem mais, mas somente se for necessário e respeitando muito esse limite entre o original e o não original, respeitando a compatibilidade de materiais, respeitando o original, respeitando a ideia de intervenção mínima, enfim, levando em consideração todos os 5 princípios que eu acabei de comentar. Então vocês viram a importância do profissional restaurador ser uma pessoa realmente capacitada a realizar a função dele. Eu comecei falando sobre o nosso bloco de 3 aulas, sobre conservação preventiva, conservação curativa e o restauro. E por que eu fiz isso? Porque a profissão normalmente é chamada de conservador-restaurador. Mas são 2 áreas separadas, a conservação e o restauro. Quem faz a conservação não necessariamente é um restaurador. Museólogos podem trabalhar com conservação preventiva, por exemplo. Historiadores às vezes trabalham levemente com conservação preventiva. Bibliotecários, arquivistas, tem uma gama de áreas que trabalham com a conservação preventiva. Agora, o restauro em si, ele só é feito por restauradores. Porque, claro, todas essas áreas têm a sua complexidade, mas o pessoal que trabalha com restauro estudou só isso. E eles sabem quais são os materiais reversíveis, eles sabem e devem saber qual é o equilíbrio entre a intervenção e a não intervenção. Eles vão ter essa responsabilidade. Uma outra razão para a regulamentação da profissão é exatamente essa, para que as pessoas, os profissionais, quando agem de forma equivocada, eles sejam responsabilizados pelo dano ao patrimônio, porque isso é um crime. A gente vê direto as notícias, que nem essas que estão passando aqui, de restauros absurdos que são feitos por pessoas não qualificadas. Então a gente tem que deixar o nosso bem patrimonial nas mãos de pessoas que realmente se importam, interessam e estudam. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou falar a verdade que eu adoro o restauro, eu sou apaixonada por essa área. Não é a minha área de atuação, porque eu sou museóloga, eu sou conservadora e não restauradora. Mas eu sou super ativista aí pelo pessoal da área de restauro, porque eu acho que eles merecem todo o reconhecimento por essa baita responsabilidade que eles têm. É claro que nessa aula eu foquei mais sobre o restauro de bens móveis. Eu tentei trazer alguns exemplos de restauros de bens imóveis também, de monumentos e de edificações. Mas como a gente vai trabalhar com a conservação desses materiais e na aula da professora Jaque ela vai trabalhar com bens móveis também, era muito mais importante a gente fundamentar essa questão. Dessa vez eu vou deixar uma atividade para vocês. Eu quero que vocês peguem essas notícias de restauros mal feitos que a gente encontra sempre por aí, pode ser em bens móveis ou bens imóveis, e vocês possam me dizer quais princípios foram ou não respeitados. Eu vou colocar detalhadamente lá no Google Classroom para vocês acompanharem a ideia do projeto, mas não deixem de fazer, porque eu acho que essa atividade vai ser fundamental para vocês. Então, até logo! Tchau, tchau, gente!